Muito bem, vamos começar a falar do Campeonato Carioca, então, mas passando primeiro pela vitória do Flamengo, que está destacada nos jornais aí, nessa pegada que o Coutinho trouxe, da saudade da dupla, né, Gabigol-Bruno Henrique. Ó, o Extra diz para matar a saudade, com o muque do Gabigol, né? Tem duas contas diferentes, né? Gol com bola rolando ou gol. Aí seriam 5 a 6 meses. De qualquer forma, é muito para um atacante, né? A última vez tinha sido contra o Grêmio, né? Eu até... com bola... Gol mesmo foi contra o Curitiba, né? Isso. Foi cobrança de pênalti. Aí são 5 meses. Contra o Grêmio, 6. Flamengo vence com o brilho da dupla Gabigol e BH, que, como o Coutinho destacou aqui, não fazia gols no mesmo jogo há 2 anos. Né? E o meia hora vem no... clima de carnaval, olha lá, tem até um tamborim ali do lado do logo do jornal, né? Então o Mengão dança, curte e fica de boa. O jogo foi fácil, né? O Flamengo muito. Zero trabalho contra o Sampaio Corrêa, foi realmente assim, para botar o time titular em forma para o clássico desse fim de semana contra o Vasco. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim é aquele típico jogo que a gente fica lamentando acontecer nesse período da temporada, de preparação para os clubes, para o que realmente importa na temporada. Porque você pega o início do jogo, talvez ali os primeiros 25 minutos principalmente, você via que o Flamengo estava jogando o máximo mesmo que poderia, né? Encaixando os movimentos, né? Novamente a variação do De La Cruz saindo da direita para o centro e abrindo o corredor. Nesse caso era o Wesley, que era o lateral, né? O Flamengo teve 4 titulares poupados ontem, ocupando o corredor direito. Ótimas interações entre Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique pelo lado esquerdo do campo. O Gabriel mais fixo por dentro, mas atacando sempre os espaços, como ele fez no gol, por exemplo, que ele marca depois. Acho até que tecnicamente ele foi bem no jogo de ontem. É uma atuação de um nível que ele não tinha há algum tempo. O Ayrton Lucas trabalhando mais por trás da linha da bola. Só que aí o time vai percebendo a facilidade do jogo e é uma coisa natural do ser humano. A concentração cai, a intensidade cai. E aí, se você tem 25 minutos dando o seu máximo, quando você tiver os maiores desafios da temporada, talvez você não consiga ter alta intensidade, ter alta concentração durante a quantidade de tempo necessária de uma partida importante. Então, eu acho que assim, o Flamengo fez a sua parte, tanto que no segundo tempo basicamente treinou, né? Se não teria feito muito mais, poderia ter inclusive feito muito mais ainda no primeiro tempo. O Flamengo teve outras oportunidades de fazer gol. Mas o abismo é muito grande, cara. É muita diferença. Sei lá, é uma coisa assim que às vezes chega a me dar dó assim, de algumas equipes que vão enfrentar, não só o Flamengo, aí a gente pode dar outros exemplos do futebol brasileiro em se tratando de estadual. O Flamengo vem numa sequência aí de finais, né, de campeonato estadual e sem fazer força para chegar na decisão. E nessa fase inicial, poupa muito as energias para vencer com tranquilidade os times de menor investimento. Você já tem esse degrau natural, e aí quando você pega o Flamengo, que é o maior investimento, maior capacidade técnica, na minha opinião ainda é a maior capacidade técnica do futebol brasileiro, contra o Sampaio Corrêa, que é um time que vai brigar para fugir do rebaixamento no campeonato estadual, o Sampaio Corrêa não venceu ainda no campeonato estadual. E aí fica um gap gigantesco, né? Acho que o Sampaio Corrêa foi muito correto, jogou o que podia, né? Correu atrás, não foi violento, não apelou em momento algum, mas o Flamengo poupou energias visivelmente. E é muito normal também isso acontecer, Rodrigo, assim, no início de temporada, né, onde a parte física ainda não é ideal e os jogadores vão dosando as energias. É o famoso assim, jogou o suficiente para alcançar o resultado. E bacana ver esse momento do Gabigol, em que ele está tentando dar uma resposta diferente. Me parece que ele, na reta final das férias, foi muito focado em chegar bem na pré-temporada. A gente olha fisicamente o Gabigol, ele está muito bem, né? Porque no passado ele foi alvo de críticas e com inteira razão, com inteira justiça. Ele estava, além da parte técnica abaixo, fisicamente ele também no ano passado não conseguiu entregar. E ele precisa dessa parte física, porque é um jogador que depende muito da boa movimentação e posicionamento, até mesmo para corrigir algumas deficiências técnicas que ele tem no cabeceio, na finalização com o pé direito, né? Então ele tem que puxar a jogada para a esquerda, ele tem que estar bem posicionado, ele tem que ter boa movimentação. Quando ele tem essa boa movimentação, ele ajuda muito a construção de jogadas no ataque, fez isso muito bem.
né, dando deixadinha, se movimentando, abrindo espaço, fazendo diagonal, o gol, aquele tradicional facão que ele faz no passe sempre preciso do Arrascaeta. Então, é importante você ver um jogador como esse, no caso, para o Flamengo, recuperando confiança física, confiança de movimentação e voltar a fazer gol, né? Afinal de contas, ele só é chamado de Gabigol porque consegue botar a bola na rede com muita facilidade. O Flamengo fez ontem o segundo jogo com... Segundo jogo. Fez a estreia... Com titulares, vamos dizer assim, né? A estreia e agora a quarta partida. Não dá para chamar de o time principal, mas enfim, né? São jogadores que disputam vaga o meio de campo é esse, Barreto. O meio de campo é Pulgar, Gerson, Arrascaeta e... Mas teve um teste ontem também, De La Cruz, né? Não teve um teste ontem também? No meio de campo, a formação inicial foi essa. Não, mas para o segundo tempo... Sim. Aí ele tirou o Pulgar, colocou o Alan. De La Cruz foi recuado. O De La Cruz mudou de posição porque entrou o Luiz Araújo. E saiu o Gerson também. Saiu o Gerson. Ele fez uma dupla de volantes. Ele abriu, de fato, 2 homens pelos lados do campo, que inclusive foi a formação de preferência do Tite quando ele chegou no Flamengo, lá com 2 homens abertos. Mas a contratação do De La Cruz é que gera esse novo pensamento do Tite de muitas vezes abrir mão do homem aberto pela direita. Porque pela esquerda você tem uma disputa excelente de posição ali. Hoje o Cebolinha é o titular. O Bruno Henrique foi utilizado, inclusive, pelo Tite no ano passado. Pelo lado direito também, né? Uma vez que o lado esquerdo foi meio que dominado pelo Cebolinha. Mas o lado esquerdo é o lado mais agudo do Flamengo. É o lado que mais... No segundo tempo ontem, o De La Cruz estava de segundo volante ou ele estava de meia? Eu, na minha leitura, de segundo volante. Segundo volante. E o Luiz Araújo na ponta direita. Isso. Inclusive, é uma posição... porque quando o Flamengo contratou o De La Cruz, aí as pessoas começaram a montar os prováveis times campinhos. Que é natural, de pré-temporada, ele não tem jogo. É até um exercício legal de fazer. E aí eu vi muita gente perguntando assim, mas o De La... O que vai marcar nesse meio campo? Porque algumas pessoas montaram o meio com Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Na época ainda havia ali a opção do Flamengo, né? Ou a intenção do Flamengo de tentar contratar o Luiz Henrique. Então eu vi gente montando um time com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Henrique, que vai pro Botafogo, Pedro e Cebolinha. Ou Gabigol e Bruno Henrique, enfim. E aí muita gente perguntava assim, peraí, quem vai marcar nesse meio campo? Gente, o De La Cruz, ele marca mais do que o Gerson. A contribuição defensiva do De La Cruz, ela é mais intensa e tecnicamente mais qualificada que a do Gerson. Questão de posicionamento de corpo para abordar o adversário, proteção até de frente da área. Ele ganhou essa noção porque no River Plate muitas e muitas vezes ele fez essa função de segundo jogador, ou quando o Galhardo jogava com um losango no meio campo, ele muitas vezes era um dos jogadores do lado do losango, né? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então... O De La Cruz como segundo homem de meio campo, na minha opinião, defensivamente, em comparação ao Gerson, o Flamengo tem até um ganho nisso. Então eu tenho até essa expectativa de em algum momento, algum jogo, a gente enxergar o De La Cruz mais como segundo homem, mesmo tendo o Gerson no time. Até ele porque na Europa o Gerson avançou novamente. Verdade. Né? Na última passagem pelo Olympique, ele chegou a jogar de falso 9 com o Sampaoli em algumas partidas. O Sampaoli jogou ele lá pra frente. Quando ele volta para o Flamengo, ele já volta sem o cacuete de segundo homem de meio de campo. E aí volta com esse pensamento de que ele vai jogar mais à frente. O Flamengo jogava com 2 volantes mais o Gerson. Jogou várias vezes assim, com 2 volantes mais o Gerson, no ano passado. Sim. E agora que o Tite tem na memória dele o Gerson de 2019. Então está novamente adaptando o Gerson a essa função de segundo homem de meio de campo. E a marcação está extremamente relacionada a posicionamento. A bom posicionamento da equipe. Você não precisa ter o pegador, você não precisa ter o cão de caça, né? Você tem que ter um time bem posicionado. E é esse novo, velho posicionamento do Gerson que o Tite está ainda ensaiando. Para mim, é o cara no meio de campo que mais vai ter que brigar para firmar a posição. E me parece que teve o pacote completo, né? Porque... dois pontos importantes, né, do que é o Gabigol para o Flamengo apareceram. A idolatria que ele mobiliza. Né? Carisma. A entrada dele em campo, todo cercado, a forma como o torcedor tem umas 30 crianças em volta dele ali. Impressionante aquela imagem, né?
E também o comportamento do torcedor na arquibancada, né? E, assim, a dificuldade que o Gabigol tem tido ultimamente dentro de campo, né? No momento do gol, ele relembra os bons... o melhor lances dele. da parceria e até da parceria com a Arrascaeta, né? O que ele sabe fazer e o que ele consegue fazer dentro desse time do Flamengo, né? Exceção nostalgia total. Por isso que é difícil de negociá-lo. E por isso que ele sabe que não é uma negociação simples sair do Flamengo. Sim. Um se alimenta do outro. É a relação do ídolo. Ele atingiu um patamar de ídolo no Flamengo, pelo carisma, que inclusive essa sintonia que ele tem com o torcedor, que movimenta muito o ambiente Flamengo. Muito, de maneira favorável, mesmo ele estando num momento de recuperação técnica. Né? A gente está falando de um clube que é 3 vezes campeão da Libertadores. Só 2 jogadores na história desse clube fizeram gols em final de Libertadores. Um deles é o Zico, que jamais será superado no Flamengo. O outro é o Gabigol. É só isso que é o tamanho dele no clube. Eu não estou dizendo aqui que ele é o segundo maior jogador da história do clube, e eu respeito quem tem essa opinião, porque isso para mim é muito condicionado à época que você viveu, a relação que você tem com o futebol naquele momento que determinado jogador se destacou. E o que você leva em consideração para chegar a essa avaliação? É uma coisa que tem muitas variáveis, muito subjetivos. Tem muitas variáveis. Mas, gostem ou não do Gabigol, ele é o cara que está na mesma prateleira do Zico nesse sentido. Foram os únicos 2 jogadores da história do Flamengo, que é 3 vezes campeão da Libertadores, a fazerem gols em final dessa competição, que é uma coisa gigante. Não é para qualquer jogador você fazer isso. Então, o tamanho da idolatria dele é essa, e além disso, o comportamento. Eu já ouvi de muitos torcedores do Flamengo que o Gabigol entende o que é ser torcedor do Flamengo, as reações dele dentro de campo, por mais que muitas vezes a gente aqui, né, a gente é chato, que a gente vê a coisa de uma forma muito racional. Mesmo tentando, às vezes, se aproximar da realidade do torcedor, talvez seja a nossa função essa, ser assim. Mas ele, muitas e muitas vezes, encarnou dentro de campo esse comportamento, e por isso que ele é tão idolatrado por muitos rubro-negros. Óbvio que não há unanimidade em nada, mas se a gente for fazer uma pesquisa aqui, se ele é ídolo ou não do Flamengo com a torcida, eu não tenho dúvida que bate muito mais de 90%. Quando você atinge o nível que o Gabigol atingiu, ele também, junto com esse nível, ele carrega uma exigência maior. Né? Quanto maior a responsabilidade, você espera muito dele. Maior a cobrança, é natural. Você só cobra de quem você espera algo. Se eu não esperasse algo melhor do Gabigol, não estaria cobrando, não estaria analisando, não estaria criticando. Né? Mas ele, isso é inegável, na minha opinião, como característica. É um jogador muito inteligente taticamente. Sim. Que foi capaz de se reinventar em novas posições no Flamengo. Mesmo não sendo mais o Gabigol, o cara que teve sequência de gols como teve em 2019, foi impressionante o que ele atingiu em 2019, porque foi tudo impressionante no Flamengo em 2019. É aquele time de exceção, né? Que cada clube tem o seu time de exceção. E esse time de exceção ele não dura muito tempo, ele tem um prazo de validade, é um encantamento que vai por 1, 2 temporadas, depois você naturalmente vê as mutações, né? Os adversários já começam a entender melhor a maneira como o time joga, fica mais difícil de você estabelecer aquele nível de excelência. E o Gabigol foi tentando se reinventar como homem de frente em 2019, como homem mais deslocado pelo lado do campo em 2022, porque dando espaço para o Pedro entrar na equipe. Era um segundo atacante. Era um segundo atacante e se reinventou muito bem taticamente. Não teve a mesma sequência de gols, mas foi importante na construção de uma campanha igualmente vitoriosa. E isso é fruto de uma inteligência tática desse atleta. E só para deixar claro, né, a gente não está dizendo aqui que o Gabigol voltou ainda. Não. Né? É apenas uma boa atuação, voltou a marcar com bola rolando depois aí de 6 meses, mas é algo que talvez a gente espere que ele possa fazer, porque um jogador que fez o que ele faz, eu falei aqui, de 4 temporadas e meia de alto nível, quando ele tem metade de um ano, ou vai lá, uma temporada inteira ruim, você espera que na próxima ele retome, porque o normal dele não é o nível que ele mostrou em 23. Eu acho que os jogadores acho que ele está lá muito por isso também. Mas eu acho que os jogadores olham diferente para o Tite. E aí é onde o Tite pode mexer no time de forma tranquila. Acho que o único, talvez, eu possa errar, talvez, mas é muito pela personalidade. Talvez o Gabigol, que saia um jogo... O Bruno Henrique vai ficar bicudo no banco, hein? Mas acho que o Bruno Henrique não vai ficar bicudo. Não sei se ele tem essa personalidade de ficar bicudo ao ponto de arrumar confusão para estragar o ambiente.
Não sei. Eu acho que assim, o Gabigol tem um pouco esse jeito de querer jogar dessa forma e se manifestar assim. Acho que o Bruno Henrique se manifesta o seguinte, você quer me deixar no banco, eu vou entrar e vou arrebentar com o jogo. Eu acho que tem uma dinâmica diferente. Eu acho que tem uma dinâmica diferente do Tite e uma dinâmica diferente do Flamengo. Ontem eu estava acompanhando até o papo que vocês estavam tendo no Linha, que eu acho que é interessante sobre o que é a cabeça do Tite. O Tite é um cara forjado em títulos de times que ele mudou pouco. Sim. Só que eu acho que a gente pode até separar. Existiam 2 Tites na seleção. Acho que ele para ver em algum momento que ele mudava pouco. Sim. Porque ele tinha aquela coisa de tinha um time estabelecido, não era muito tempo de treino, e ele acreditou que aquele time pudesse o resolver. Quando ele foi ver, ele teve que refletir que numa Copa do Mundo talvez ele tenha demorado a mudar. Aí você pega para um lado de clube. Ele era um cara que tinha uma coisa muito fixa. Só que ao mesmo tempo, quando ele entende o que ele não fez na seleção, e ele fala isso ainda na seleção, ele fala em mudar mais. E ele hoje tem um tipo de trabalho diferente. Eu acho que ele nunca teve o nível de elenco num clube que ele tem no Flamengo. Não, certamente Os times do Corinthians eram bons pelo Tite, não porque o elenco era bom e o Tite estava lá. Eram bons pelo Tite. Ele potencializou muita gente. O Flamengo não vai ter um time titular esse ano. O Flamengo vai ter 2 times. Não é pra ter. O Flamengo vai ter 2 times. Diferentes e fixos? Diferentes estilos, 2 times. Não é questão de ser fixo. Ele vai ter, e não é time para Copa e time para Brasileiro, ele vai ter 2 modelos muito desenhados. Tá. E eu acho que o Tite é pago para isso. Ele tem material para isso, ele tem conhecimento e expertise para isso. Ontem a gente viu um time, por exemplo, com modelos diferentes. Ontem, por exemplo, a gente viu um time que é o Pulgar e a turma que brilha com a bola. A formação do Flamengo ontem era Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e De La Cruz. De La Cruz. Tipo, esse time não suporta, Nível por exemplo, muito alto, alguns estilos de confrontos que o Flamengo vai ter durante o ano. E o Tite já viu, porque a gente já viu também em desenhos desse ano, outro Flamengo. Contra o Palmeiras, por exemplo. Então eu acho que vai ser isso. Ah, por exemplo, ontem você montou um time que não tinha o jogador mais regular, talvez, do Flamengo pelas mãos do Tite, que é o Anderson Cebolinha, e não tinha o cara de referência de finalização, que é o cara que ele mais confia em tese, que é o Pedro. Ou seja, você ontem teve um desenho interessante, independentemente de ser Sampaio Corrêa, porque você pode até considerar um treino fantasma, que hoje os treinadores fazem muito. Ele está promovendo uma briga por posições, claro, e é ótimo. Você precisa acomodar, entender onde os caras vão funcionar. Não, Pulgar, por exemplo, é titular. Agora, o Pedro também. É uma diferença de dinâmica. É uma diferença de dinâmica. Então, para mim, vai ser um Tite. Características, como é que os caras... Para mim, vai ser um Tite que não vai ter um titular do 1 a 11 e para mim vai ser um Tite que não vai demorar nessa coisa de mexer. Ele vai mexer muito, ele vai trocar de jogo para outro. Ele tem material. Quem pode fazer isso no Brasil hoje é ele. O modelo é o Pulgar e os outros divirtam-se. O Pulgar para mim é titular. O outro é o Pulgar e mais quem? O Pulgar para mim é titular, o Gerson para mim é titular. O Gerson aonde vai jogar depende de quem vai estar ao redor dele. O Arrascaeta para mim é um cara que vai estar sempre em campo e o De La Cruz é um cara que vai estar muito tempo em campo. E aí eu acho que o desenho... vai estar sempre em campo? Eu acho que o Arrascaeta e o De La Cruz, essa turma toda da frente, essa dupla vai ter mais minutagem que Gabriel e Bruno Henrique, por exemplo. E eu acho, Plirra, sabe o que eu acho? Que o Flamengo, que é um trabalho do Tite que não é só em campo, ele tem tamanho, e eu acho que esse Flamengo, talvez, eu não estou cravando o que vai acontecer, mas eu acho que esse Flamengo vai entender, cara. Vai entender que isso vai acontecer, porque é matemática, não cabem os 8 do meio para frente, para 5 vagas. Ao contrário do Bubu... A bola precisa começar a entrar. Eu acredito muito no Tite. Muito. Por outro lado, eu também acho, e acho que ele vai vencer esse desafio, tá? Mas o desafio de você usar o elenco bem, mantendo o elenco motivado e todo mundo satisfeito dentro do clube, é maior no Flamengo do que era na seleção. Porque na seleção, além de cada um ter sua função, não tinha o convívio, iam lá para servir a seleção, porque ele criou esse ambiente. Mudanças eram porque, Paquetá de meia, né, com o Neymar de centroavante. Essa foi uma mudança importante que ele fez. Sim. Ou, de repente... Para iniciar a Copa do Mundo, inclusive, né? Ou, de repente, o centroavante e o Neymar, o Paquetá de segundo. Mas era basicamente... Era muita pouca coisa diferente. No Flamengo tem que fazer muito mais coisas, né? Sim, bem menos. Ele acha os pontas dele, dos meninos, ano antes da Copa e subverte tudo que ele pensava de 5 anos depois. Mas ele Júnior na Araguda da Copa do Mundo. Não, mas tô falando de desenho de time. Bubu, o que pra você é mais difícil? E a substituição do Vinícius é desafio maior. Contemplar a satisfação de todas as estrelas ou ser competitivo com todas as estrelas? Agradar todas as estrelas e inclusive as estrelas da imprensa, as estrelas da arquibancada, porque o Flamengo está propiciando para o ex-treinador da seleção, Tite. Pedro Ivo. Flamengo é uma seleção.
É uma seleção porque tem muitos jogadores de grande qualidade, né? A maior fartura de talento na América do Sul. Então qualquer técnico se sentiria muito feliz e confortável sabendo que você tem o melhor material humano possível diante dos seus adversários. O Tite já larga na frente muito grande. Então a chance de ele ter resultados positivos, mesmo que ele faça um trabalho ruim, é bastante considerável. Um trabalho meia boca do Tite vai ser suficiente para ele ganhar alguns troféus aí e tal. Só que é o seguinte, o Tite me parece, é uma coisa engraçada. Você fez o giro pelo Brasil, né? Manaus, Belém. Com a seleção brasileira, raramente ele fazia isso. Só nas eliminatórias que era obrigatório ter jogo aqui. E era um jogo meio pasteurizado, virou assim jogo de seleção brasileira, tal, mesmo nas eliminatórias, jogo vendido. Essa paixão de torcedor mais povão, né? O Tite tá tendo a experiência mais com o Flamengo agora do que com a seleção brasileira. Não.